E aí, galera do Segundão, bom dia, que ótimo, né? Nossa aula de hoje é muito especial, nós estamos dando continuidade ao estudo do simbolismo, né? Isso em Portugal, e depois, simbolismo no Brasil. E tem um autor muito importante aqui da literatura piauiense, o nosso da Costa e Silva, olha aí, famoso, né? É o autor da letra do hino do Piauí. Bom, por essa e outras, né, é que o da Costa e Silva é lido, é o número 1 da literatura piauiense. Pois, galera, olha, que beleza, que bom, viu? Então, muito bom dia, estamos aí, neste 22 de setembro, o simbolismo Camilo Peçanha, né, um autor português muito famoso, tem uma história brilhante de superação, né? Grande artista, um grande professor, olha aí, de direito. Vamos saber aonde? Aqui. Agora, galera, vamos lá, hein? Opa, atenção. Bom, literatura portuguesa era moderna, né? Que é a partir do romantismo, né? Teve a era medieval, a era clássica e a era moderna. Então, romantismo, realismo, simbolismo. Então, é o terceiro item, né? Aqui é a poesia simbolista de Camilo Peçanha. Grande, talvez seja o autor mais, não só conhecido, né? De mais qualidade do simbolismo em Portugal, né? Então, vamos ver a questão do contexto e a poesia simbolista, né? Do mais importante, olha aí, poeta português do simbolismo, tá bom? E tem muitas questões para a gente confirmar muita coisa aí, né? Então, nesta quinta-feira, aqui estamos com o nosso diretor de TV, o Renan, nossa professora Dani, né? E então, nossa aula, tá aqui. Atenção, galera, o terceiro item, simbolismo, né? Porque o primeiro é o romantismo. Nós estamos aqui na era moderna da literatura portuguesa. Então tem o ismo, né? Que é a tendência, né? O sentido, e tem a palavra símbolo. No simbolismo, nesse período literário, a palavra é usada mais como um símbolo do que propriamente como um termo normal da poesia. Evoca, né? Mas cria um certo vazio, que o simbolismo, a simbologia, cria um certo vazio, né? Uma profundidade subjetiva muito grande, né? E tem essa frase de efeito aqui, sugerir, olha aí. Eis o sonho, né? Eis a poesia do simbolismo. É uma poesia de sugestão, né? Sugerir, nunca diz diretamente. Se disser diretamente, estraga, né? Uma quarta parte, digamos assim, né? Do texto poético. Bom, a delimitação do tempo. O simbolismo, ele sai daqui de 1890, ele é muito rápido, muito curto, quase uma transição, olha aí, para o modernismo. Em Portugal, o modernismo começa em 1915, com uma revista que foi um impacto muito grande, na revista Orfeu. Daí, essa primeira geração do modernismo em Portugal recebeu o nome da revista, Orfismo, olha aí, né? Bom, e tudo começa, como como foi dito na aula anterior, com o livro O Aristos, né? De Eugênio de Castro, muito famoso, professor, né? Então ele coube a ele, né? Historicamente, delimitar o simbolismo, né, com este pequeno livro, né,
que causou um impacto muito grande em Portugal. Até porque o professor era muito famoso, né? Era pop, digamos assim, e a juventude acompanhou, muitos fãs, né? E isso resultou num impacto muito grande e o início de um novo período na literatura em Portugal. Mas é rápido, porque em 1915 o mundo anda rápido, muda rápido, né? Então as mudanças do início do século XX, né, foram tão profundas, tão radicais, e então mais um acontecimento para poder... A literatura, e em particular a poesia, é sempre revolucionária. E revoluciona-se pela linguagem, evidentemente, né? Então, em 1915, foram publicados muitos textos na revista Orfeu, né? Grupo muito bom, e mudou de novo, né? Mudança de mentalidade para um período de muitas mudanças científicas, tecnológicas, industriais no planeta, né? E então, na parte do Ocidente, essas mudanças vieram de uma maneira extraordinária, né? Bom, mas no final do século XIX, que é onde começa o simbolismo, o contexto histórico de Portugal é terrível. Em 1890, né, aconteceu politicamente, a política externa foi terrível para Portugal, porque a poderosa Inglaterra, o Império Inglês, né, estabeleceu, deu um ultimato para Portugal cair fora, né, de certas localidades da África, né. E então isso magoou demais o povo português, né. O povo português entrou em depressão, né, mergulhou na frustração e no pessimismo, né. Isso foi muito ruim. Isso gerou um mal-estar muito grande em Portugal, né. Incomodou muito. Olha o Denilson Santana passando por aqui. Um bom dia, muito grato aí pelo cumprimento, não é? Isso gerou uma crise política interna e externa, e gerou ainda mais um problema maior, uma crise econômica em Portugal, né, econômica e financeira, desproporcionais, né? Até porque, no caso da crise política, Portugal começa a ferver com a ideia republicana. Isso em 1890, por aí. Vira o século, né? E em 1910, esse radicalismo republicano, né, matou o rei, né? E a continuação. Então, cai o reinado em Portugal em 1910, 20 anos depois, né? E entra em cena a República Portuguesa, instável, despreparada e sangrenta, né? É tanto que vai durar pouco. Aí entra em cena uma outra situação política, né, que é o Estado Novo, e vai perdurar até 1974. Olha que coisa mais cruel, né? Esse contexto aí é um contexto que tem repercussões a longo prazo em Portugal. E durante esse longo prazo, Portugal foi massacrado, digamos assim, por sistemas políticos e econômicos que mergulhou o povo português nesse pessimismo e nessa frustração. O que fazer com a arte? Tentar recuperar e estimular o povo nesse sentido. Pelo menos que chegasse junto à inteligência, né? Cada povo tem o seu círculo de inteligência que vai se espalhando, né, revelando junto ao povo, né. Então, o que aconteceu foi isso aí. Foi um período muito ruim para Portugal, né. Bom, feita essa apresentação do contexto em Portugal, olha aí o simbolismo, né. Final do século XIX. Essa onda de cientificismo, né,
que marcou o final do século XIX e virada para o século XX. Então, embriagou, né? E um grupo de artistas e intelectuais vão brotar do meio dessa situação e vão refletir essa crise espiritual. E como são jovens e irreverentes e tudo mais, eles são conhecidos como malditos. Olha que coisa mais sem que rótulo, né? É um rótulo que é, digamos assim, encaixado pelos opositores, né? Digamos assim. O simbolismo ele se opõe, né, ao realismo e ao parnasianismo. Ah, mas por quê? O realismo por conta do excesso, né, de cientificismo e racionalismo. E o parnasianismo, pelo rigor técnico. Isso tem raízes lá no poeta, lá na França, muitíssimo conhecido, Charles Baudelaire. Né? Viveu uma metade do que poderia ter vivido, mas alterou muita coisa. Um poeta que desmistificou tudo e apresentou uma nova proposta para a arte poética. As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Não tem 5 anos, saiu o livro mais completo da poesia dele, né? E nós chegamos ao livro para constatar muitas coisas que o artista sofreu em vida, né? Para publicar foi o maior problema, porque a censura jogou duro, né? Ele teve que tirar 6 poemas imensos do livro. E que agora, depois de mais de 150 anos, o livro foi publicado completo. Então nós chegamos lá, né, para verificar o comportamento poético de um poeta maldito, digamos assim, né, que desmistificou tudo que a poesia poderia desmistificar. Olha aí a galera toda chegando, hein? Isso! A Marta Regina, Marivânia, a galera toda do Segundão. Pois Segundão tá aí, ó. Charles Baudelaire, né? Um gigante da literatura francesa. Muito famoso, né? Um super intelectual. Traduziu para a língua francesa grandes poemas, né? E que muitos autores se beneficiaram dessas traduções, né? Que legal, simbolismo. Olha aí o Baudelaire, com essa cara dele terrível, né? Irreverente, bagunceiro, né? Um sujeito de temperamento assim, não era fácil, né, com ele, né? Pelo jeitão dele aí, psicologicamente e fisicamente, a gente tem uma ideia, né, de como Baudelaire não era fácil, né? 46 anos, que coisa, né? E é dele essas raízes e origens do simbolismo, onde ele apresenta algo completamente diferente. Ele mexe com aspectos sensoriais, né, da palavra, a palavra como um símbolo muito forte, onde ele faz comparações assim chocantes, né? A natureza é um templo, olha que coisa, né? Essa metáfora é demais, né? Onde vivos pilares deixam às vezes vagas falas confusas, olha aí. Olha que coisa, né? E o homem, olha, você tem 3, olha essa composição, bem aqui, homem, natureza, templo, né? E o homem nela passa por entre florestas de símbolos. Olha que coisa, não é? Florestas de símbolos, né? Que olham com olhos familiares. Interessante, né? Tal longe, longos, vagos se respondem em uma tenebrosa e profunda unidade. Ou seja, há um diálogo, um compartilhamento, né, dessas 3 instâncias, né? Natureza, templo, homem. E no meio, símbolos, né?
em uma tenebrosa e profunda unidade, tão vasta, com a noite como a claridade. Assim, perfumes, cores, sons se correspondem. Ele dá um exemplo só aqui, deste verso assim, que é clássico, né? Perfumes, cores, sons se correspondem. Que coisa, né? Ah, perfumes tão frescos como tez de uma criança, né? Ou seja, o cheiro da criança, né? Que suavidade, né? Suaves como oboés, instrumento de orquestra, bem suave. Ou verdes. Imagine, ele mistura aqui sons dos oboés com verdes, né? Já vem falando de perfumes, vem falando de sons e tudo, e continua a mistura. Continuam sensações, é a palavra-chave, né? Sensações. Olha, galera, tá aí. As sensações, né? Então ele mistura, faz essa correspondência. O título do soneto é Correspondências. Então a base do simbolismo está na literatura, na poesia de Baudelaire. E eu escolhi esse poema síntese do simbolismo, né? Ocidental, né? Tá vendo aí? É isso, né? E outros falseados ricos, cheios de pujança, tendo a expansão de tudo que é ilimitado. Dizendo, na arte tudo é ilimitado, né? O que é impossível na arte já é possível. Que cantam como o incenso, olha aí. Olha aí, ó. E o âmbar, olha aí, desabridos, os arroubos do espírito e dos sentidos. Aquele é show, né? Ele encerra o soneto dessa maneira, né? Onde desperta o espírito, né? Pelos sentidos, né? Então ele está falando que a natureza é uma coisa absurda, um templo, né? Para se encontrar neste templo tudo, né? Onde vivos pilares. Quando a gente compreende um pouco, né, o texto síntese de um período literário, fica muito mais fácil para se perceber toda a produção do período, né? É o caso, né, do poema de Baudelaire, né? Um francês muito conhecido, amado pelos poetas do modernismo, né? Foi ele que abriu as portas para o modernismo. Entrar e avançar, né? Então ele abriu assim, criou situações até então nunca vistas na poesia. Desmistificou todos os temas possíveis, né? Em que o espírito pôde apreender, né, da natureza, da realidade, do que é escondido, do que é ilimitado, né? É o que ele diz, né? Tendo a expansão de tudo que é ilimitado. Incrível, né? Olha aí a galera, muito bom. E isso, de certa forma, Marivânia, o surreal já vem, né, se somando para chegar naquele momento maior que é o estabelecimento das teorias, das teses do surrealismo, né? Até porque o Freud já estava em andamento no final do século XIX, né? Boa colocação aí, Marivânia, né? Ótimo, né? Então tá aí. No simbolismo, tudo passa pelas sensações. E qual é a figura de linguagem mais encontrada no simbolismo? É exatamente por conta das sensações, você tem a sinestesia, né? Sinestesia, valeu! Que são figuras de linguagem que misturam essas sensações. Olha o verso que está aqui, ó. Assim, perfumes, cores, sons se correspondem.
Perfeito. E aí tem, ó, cantam, olha que coisa curiosa aí, galera, presta atenção, ó. Cantam, então você tem o ouvido, incenso, o olfato, o amba, né, o gosto, né? Então você tem novamente o texto inteiro, né? Traz essas correspondências, olha o título, né? Correspondências. Então, as sensações se correspondem de acordo com o clima, o ambiente, né? A roupa que vai para a balada, né? A balada, né? E aí o perfume tem que combinar com essa cor da balada e os sons da balada, né? Tudo isso. Então, Baudelaire foi genial, né? E a partir da poesia dele, tudo mudou. Foi ele que escancarou as portas para o modernismo. Olha aí, segundão, que beleza, né? E tem aqui essa questão típica do Enem, né? Você tem o soneto e aí tem o comentário para você justificar, né? Para os simbolistas, uma das formas de expressar, olha aí, expressar as sensações interiores por meio da linguagem verbal, é claro, é pela aproximação ou cruzamento de campos sensoriais, né? Campos sensoriais diferentes, lógico, né? Cheiro, cor, um monte de coisa. E aí gera sinestesia. Olha aí, acabamos de falar no assunto, chega a questão. Para você ver se você domina bem o texto, nada escapa, você não vai falhar, né? Está representado no texto lido. Identifique no poema de Baudelaire o verso que se refere a essa fusão, né, de campos sensoriais diferentes. Está aí o primeiro, aquele verso que nós destacamos. Assim, desculpe, perfumes, cores, sons se correspondem. Está aí a resposta. Perfeito. Porque as outras alternativas não trazem essa combinação, né? Essa aproximação ou esse cruzamento de forma tão clara, né? Claro que há, né? Que a palavra está se movimentando, né? Mas a letra A sobressai, né? Chama a atenção do leitor, é claro, né? Tá aí, Marivânia, valeu, muito legal aí, muito bom. Que ótimo, não é? Bela questão. O perfil é Enem. O segundão no próximo ano vai dar de cara com o Enem, né? Então, é necessário aí ter cuidado, hein? Este ano, agora em novembro, né, 24 anos de Enem. E o aluno, o professor, já está bem familiarizado com o perfil das provas, né? O perfil das questões, direitinho, né? Como se monta a questão, com os descritores, os distratores, enfim. Vamos lá. Mais comentários, né? Vamos entender como que o simbolismo se estragou e se instalou, né? Cor, som, perfume, tudo isso, Marivânia. Quando a gente vai para a balada à noite, nós vai para o rap, essas coisas todas. Imagine, vai para o templo, vai para a igreja e tudo. Você tem que ter esse discernimento das correspondências, de cores, cheiros, os valores dessas sensações.
Então, o simbolismo em Portugal nasceu do empenho, né, desses escritores, tentando, né, atualizar o código literário vigente. É isso aí, ó. Olha aí. Era preciso barrar um pouco o materialismo, né, e o excesso de racionalismo lá do realismo, e o excesso de rigor técnico do parnasianismo. Então, no final do século XIX, né, estabeleceu-se uma crise, percebeu-se uma crise espiritual, né, e essa crise foi chamada de decadentismo, por conta das circunstâncias filosóficas e artísticas, né? Bom, e o contexto disso tudo é marcado pela frustração e pessimismo por conta, né, das causas históricas que a gente mostrou. O povo português mergulhou nessa barca da frustração e do pessimismo, né? De certa forma, o simbolismo ele se aproxima um pouco ou da continuidade e aprofunda, né, lá propostas do romantismo. Todo mundo sabe que no romantismo as projeções do eu na linguagem são muito superficiais. Mas no simbolismo o bicho pega. Isso, exatamente isso aí. Vai tentar acabar com isso, Marivânia. Os poetas do simbolismo eles vão mergulhar no vago, né, no impreciso, na religiosidade muito profunda, muita espiritualidade, que vai influenciar, de certa forma, o simbolismo vai servir de referência para os poetas do século XX, né? Sugestões temáticas e formais. Esse é o detalhe, né? Os simbolistas deram essa grande contribuição, né? Abriram essa porta, né? E começa lá na metade do século, um pouquinho mais, né, com Baudelaire. Mudar a mentalidade leva tempo, hein? Para ser assimilado. Quanto mais para disseminar isso aí. Não é fácil. Leva tempo e é preciso muita briga, né? Muita confusão. Quando Baudelaire publicou o livro dele, nossa, ameaçaram até cadeia nele, né? Então ele é totalmente incompreendido. Não obteve resultados imediatos, é claro. A coisa vai acontecer 30 anos depois. Imagine que loucura, não é? Praticamente 30 anos. O livro foi publicado em 1857, 67, 77, para 90, olha aí, 23 anos. Ei, imagine, não é? Para o modernismo ser assimilado. Xiii, levou tempo. É uma situação muito curiosa, né? Mudar a mentalidade não é fácil. Você não quer mudar nem dentro de casa, imagine num campo mais vasto, que é o da arte, mais complexo, né? Vamos lá, galera. Que beleza, então. Olha aí. Eu trouxe mais 3. Além do Baudelaire, nós temos 3 nomes aqui, ó. O Baudelaire da teoria das correspondências, que é o sensorialismo, que a gente já tocou bem no assunto, né? Mas cada um deu uma contribuição muito interessante, né? O Verlaine, né, muito famoso, né, diz o seguinte: poesia muito musical, né? Explorar as palavras, os fonemas, né? Sugerindo musicalidade. Mallarmé, olha aquela frase, ó, sugerir, né, eis, né? Quem diz eis o segredo dessa poesia, desse período, é sugestão.
Não vamos dizer diretamente para não estragar. Vamos sugerir. E Rimbaud dá um show aqui com essa expressão curiosa. Provocar na linguagem alquimia. Então, cada um dá a sua contribuição. Baudelaire, genialmente, estabelece o sensorialismo, né? Aí os outros vão misturar tudo isso. São as raízes, né? As origens do simbolismo. A partir daí, cada país vai manifestando, de acordo com a capacidade dos artistas, eles vão se sobressaindo. No Brasil, o gênio foi Cruz de Souza, olha aí, Alfonso de Guimarães. E do Piauí, da Costa e Silva, né? Em 1908, da Costa e Silva publica lá em Recife o livro Sangue, simbolismo puro, da melhor qualidade, né? E aí, em Portugal, Camilo Peçanha. E tem muitos outros. Mas à medida que o tempo vai passando, os autores vão publicando, a crítica vai encontrando o que é melhor e vai separando, lógico, né? O tempo é um aliado muito favorável aos bons artistas, aos bons poetas. Os maus poetas vão ficando de ladinho, né? A linguagem do simbolismo manifesta uma nova forma. Atenção, galera. Uma nova forma, de ver, e sentir o mundo. Tá aí. Em outra forma de dizer, exatamente alquimia, né? Né, Marivânia? O que eles provocaram mesmo foi uma alquimia, mano. Ai, gostei, Marivânia. Essa contribuição aí é ótima. O Einstein soltou essa ironia terrível, né? Eu dizia que é mais fácil quebrar as moléculas de um átomo, né? Que é difícil, levou tempo, né? Do que quebrar preconceito da humanidade. Tá aí. Imagine o preconceito na arte, né? O sujeito agarrado naquilo e tal, daqui não sai. E entra então uma nova possibilidade, uma alquimia verbal, uma alquimia na palavra, né? Muito interessante, gostei dessa contribuição aí, né? A pintura, por exemplo, no simbolismo é muito forte. São experiências novas de cor, né? E de formas, né? Sugerir realidades inimagináveis, né? De ambientes noturnos, sombrios e misteriosos. Eis aí, na pintura é assim, o estranho, né? O que perturba, né? Muito curioso isso aí. Galera, perfeito. Eis o simbolismo, né? Extraordinário, né? Fantástico. Bom, você tem aí as origens, França, as características e contribuições de grandes artistas que influenciaram todos, né, do Ocidente. Né? Os brasileiros, muito beneficiados também. Mas como é que isso chegou até aqui ao Brasil? Aí é que é outro problema. Como é que as ideias, os livros atravessaram o Atlântico? Esse é um problema sério. O sujeito comprava o livro lá em Portugal, 2, 3, 4 livros. Chegava no Rio de Janeiro, por exemplo, aí o livro saía circulando. Empresta um, empresta o outro. Ou então jornais, compra lá, manda para cá. Leva tempo. Não é fácil. Então a galera, a juventude que vai lendo essas coisas diferentes, vai se manifestar de forma diferente, né? Então é algo assim, mudar não é fácil, como disse aí a Marivânia citando Einstein, né? Quebrar preconceito leva tempo, né?
Não é fácil. Imagine, né? Que coisa mais absurda. Você te imaginar, não, isso não é poesia, não, isso é uma coisa sem sentido. Teoria das correspondências de cheiro, cor, perfume. Quem poderia imaginar isso aí? Imagine até o penteado, né, das meninas quando vão para a balada é diferente. Né? Tem que combinar tudo. Né? Tem que haver um cruzamento, uma aproximação, né, disso tudo. Então, tudo é sensações. Valeu, olha o Camilo chegando aí. Nos preparamos bem, hein? E chegou o Camilo. Dá uma olhadinha nele aí, né? Essa coisa de ficar carequinha é um negócio terrível, né? E aí ele tentava encobrir a parte da calvície com o lado do cabelo, né? Isso é muito comum nos homens, isso é horrível para os homens. E para mulheres também, claro. Né? Está aí. Aí é a capa do livro dele, né? Mas, segundão, dá uma olhadinha para a capa, né? É o que falta o que falta o couro cabeludo, você deixa a barba crescer para compensar, né? Interessante isso aí, né? Mas o que é que você está vendo mesmo? Uma coisa estranha aqui, esses ideogramas aqui, ó, que confunde tudo, né? Na Ásia, né? China, Japão, Coreia, por aí. Mas falamos em China, exatamente. Ele viveu muitos anos, né, em Macau, China. Né? Macau, China. Bom, ele sai de Lisboa, porque até 1999, Macau estava sob domínio de Portugal. Eu vou repetir a data, 1999, agora, bem pertinho da gente. Tudo isso são acordos internacionais, né? Isso desde o século XV. Que coisa, né? É tanto que a segunda língua em Macau é a língua portuguesa. Imagine. Né? E aí tem aqueles ideogramas chineses, né? O mandarim, né? E que o Camilo Peçanha, bem jovem, né? Ele já formado em Direito, ele foi trabalhar em Macau. Ficou lá muitos anos, ia, vinha, voltava, etc. Findou, olha o detalhe curioso, findou, ó, olha aí, ó, orientalizou-se, absorveu a cultura, né, chinesa, cultura oriental, né? E engraçado, ele viciou-se em ópio. Que coisa, não é? Dois problemas na vida. Além do vício do ópio, ele foi acometido de tuberculose. Aí não, aí o bicho pegou. Nasceu em 1867 e foi a óbito em 1926. Ele ajudou a Fernando Pessoa e o grupo do modernismo, né, a implantar o modernismo em Portugal. Quem publicou o livro dele foi Fernando Pessoa. Eram muito amigos, né? Então tá aí. Que detalhes mais curiosos, né? E o outro problema também, que a Marivânia falou ali, a questão do preconceito, não é fácil. E ele sofreu muito preconceito, porque ele era filho bastardo, né? Então ele caiu fora de Lisboa, né? Até, de certa forma, haver um certo esquecimento que ele era filho bastardo. Que besteira, né? Para hoje, né? Mas para a época não, hein? Então ele influenciou muito. Desculpa aí, galera. Essa geração Orfeu do modernismo em Portugal, né? Aí,
escreveu livros sobre a cultura chinesa, né? Mas ele publicou só um livro, Clepsidra, né? Incrível, né? Mas o que diacho de palavra é essa, gente? Olha a composição da palavra, né? Dá uma olhadinha nessa composição para você ver, né? Você tem clep e tem sidra, né? Olha aí, né? São radicais diferentes, né? Sidra, galera, é água. Clep é tempo. Né? Então tá aí. A palavra como um símbolo, né? Você tem que quebrar a palavra para poder tirar as essências, né? Então tá aí o livro dele, a primeira publicação. Eu tenho o livro, claro, né? Então você tem aí todas as pistas para um poeta português, um super intelectual, formado em direito, professor, aprendeu a língua mandarim, né? Chama língua chinesa, se quiser, orientalizou-se, né? Para ele agora é China, né? Então viveu tudo isso. Em 1920 foi publicado o livro dele, Clepsidra. Único livro. Show, né? Gigante. É daqueles autores que só publicam um livro e fica na história da literatura. No Brasil nós temos alguns. Talvez um dos mais famosos, olha aí, tem um piauiense no meio desta história, né? Dentro do modernismo, o piauiense dali da praça do Liceu, bem na esquina, tinha um casarão da família do poeta Mário Faustino. Publicou só um livro. Né? Fernando Pessoa, só um livro. Raul Pompeia, só um livro. Olha aí. São aqueles autores que publicam um livro e genialmente entram na história. Valeu? Pois está aí. Vamos a ele. Aê, o mais autêntico dos simbolistas em Portugal. Muito sutil, né? Está aí. Muita preocupação com o tempo. Claro, você vê o clep, né? Metaforizado pela imagem da água do rio. Isso é da filosofia grega, hein? De certa forma, o eu lírico assume essa condição de fracassado, frustração. Portugal está mergulhado. Aí entra a melancolia, mas de modo muito impessoal, que é para não estragar o texto. E a filosofia da época era muito pessimista, era Schopenhauer, angústia, sofrimento e medo. Terríveis. Não é fácil, hein? E eu trouxe aqui Caminho. Olha que texto curioso. Tenho sonhos cruéis na alma doente. Sinto um vago receio prematuro. Vou a medo na aresta do futuro, embebida em saudades do presente. Que coisa, né? Que contradição curiosa. Saudades desta dor que em vão procuro. Do peito afugentar bem rudemente, devendo, ao desmaiar sobre o poente, cobrir-me o coração de um véu escuro. Porque a dor, esta falta de harmonia, toda a luz desgrenhada que alumia, as almas doidamente, o céu de agora, sem ela o coração é quase nada. Um sol onde expirasse a madrugada, porque é só madrugada quando chora. Incrível o texto dele. Dentro daquela concepção da frustração e do pessimismo, do contexto histórico de Portugal e da palavra, né, mergulhada na dor, né? Caminho, título incrível, muito bom o título. Valeu, segundão, vamos que vamos, hein? Isso, eram muito ligados intelectualmente, Fernando Pessoa e o Camilo Peçanha. Bom, você está vendo o caráter lírico do soneto, né? E ele expõe o sentimento, né, do eu lírico, né? As imagens são sombrias, né? Fortes e sombrias. Como é que se sente o eu lírico diante
da vida e do mundo, né? Amargura, pessimismo, frustração, né? Então você também que na letra C mata a charada, né? É exatamente isso aí, né? Esse é o detalhe do soneto. Galera, tem mais, hein? Ó, olha que texto de abertura do livro dele, incrível esse texto. Inscrição. Eu vi a luz num país perdido. Tá aí. O verso traz toda a frustração dele, né? Ele está exilado, está na China e por aí vai, né? Ele não aguentou Portugal. O preconceito e Portugal mergulhado numa crise terrível. A minha alma é lânguida e inéreme. Ó, que pudesse deslizar sem ruído no chão, sumir-se como faz um verme. Nossa, que coisa mais doida, né? Então, as informações biográficas que a gente tem isso, né? E no livro é muito claro. A gente infere que o livro foi publicado, composto, né? Ele se sentia exilado, porque Portugal está numa situação muito complicada, né? A letra A responde muito bem. Está em Macau, na China, é longe do outro lado do mundo, né? Que coisa! E tem mais, olha aí. A palavra clepsidra, já demos aquela pista, hein? Que intitula o livro, é pertinente com o conteúdo dos poemas, porque, olha, tempo, o fluir do tempo, né? Tudo é passageiro. É um antigo relógio d'água, né? Vai até colocar isso aí, né? Antigo relógio, né? Antigo relógio, né? D'água. Eita, tá aí, galera. Antigo relógio d'água, né? Ainda existe isso. Nossa, tem um shopping em São Paulo que tem lá esse relógio imenso dentro do shopping. Água caindo e o tempo vai passando, né? É como se fosse uma ampulheta, né? E vai marcando o tempo. Tudo é passageiro, hein? Aí, olha a resposta aí. Perfeito, né? E tem mais, hein? Entende-se ainda que, de acordo com vários poemas da obra, e a temática principal, clepsidra, opa, matou a charada. É exatamente. A palavra ela é usada como símbolo. Perfeito. Olha a letra A. É a transitoriedade da vida, né? Grande autor. Perfeito. E a Marivane acompanhando aí, mandando tudo aí para cá, né? Que ótimo, né? Perfeitamente. Tem mais. Olha aí, olha aí. O antigo relógio d'água pingando aí, galera. Olha que imagem, né? Isso é do Antigo Egito. Eles já tinham um relógio d'água, né? Antiga Grécia, todos tinham isso, né? Incrível, né? Foi um dos primeiros sistemas criados pelo homem para medir o tempo. E indica, aí acabamos de explicar, letra B, antigo relógio d'água, né? Maravilhoso, né? Esse B, olha aí, a turma mandando aí, a Marivane acompanhando com muito interesse. Isso aí. Ótimo. E tem mais. Olha aí, o nome clepsidra. Ah, tudo é passageiro, né? Quase estamos repetindo, que é para fixar bem, hein? Tá aí. A letra B, ó, repetiu aqui. Tudo é passageiro. Então, a segunda série, né? Terminando agora, já está pensando na terceira série que começa em fevereiro, né? Do próximo ano. E aí chegou a vez do segundão, no terceiro, ir para o Enem. Olha aí. Olha aí o relógio. Esse símbolo é muito bom. Você vê o homem dentro do tempo, né?
refém do tempo. Olha aí. É uma ampulheta, né? Duas partes divididas de vidro com areia e vai a areinha vai, ó, quando termina é só virar. Clepsidra, né? Significados é o que não falta, né? A linguagem da poesia ela é carregada de significados, né? E usada como símbolo para a transitoriedade da vida. Opa, você vê, é o mesmo tema para as alternativas. Não tem como fugir. É o mesmo tema. Curioso, né? Agora, o que eu queria mostrar mesmo era exatamente essa questão da transitoriedade. Pelo antigo relógio d'água, que é o mais antigo do que a ampulheta, né? E a ampulheta vem depois, né? Para medir o tempo, né? Até ainda hoje se usa ampulheta, usa o relógio d'água, né? Como, vamos dizer assim, como símbolo, né? E como lembrança da inteligência do homem tentando medir o tempo, hein? Tá brincando. Não é fácil. Né? Aí o nosso relógio no braço, ó, resolveu tudo. Bota a bateriazinha, pronto. Né? Tem que ter a interferência. Né? Assim como virava a ampulheta, né? Ajusta o volume da água, a gente põe a bateria no relógio. Né? Isso é muito normal. Né? Para medir o tempo. Tudo passa, tudo flui. Né? É rápido, tudo é passageiro. Né? E tem outro. Olha aí, essa aqui que é boa, hein? A palavra escolhida para intitular a obra, clepsidra, já remete a um dos principais temas que se ocupou o autor, que é a passagem do tempo. De origem grega, olha aí, significa relógio d'água, perfeito. Objeto que era utilizado, né? Utilizado, faltou aí, botou, foi um A, hein? Para marcar o tempo, isso. De que os oradores, né, da antiga Grécia, nas praças, né, dispunham para falar, hein? Então o cara marcava logo, vou botar o relógio d'água aqui, você pode começar a falar na praça, na ágora, né? E aí, exatamente, tem o do sol dos egípcios, lembrando aqui a Marivânia, né? Também é muito famoso, né? Então tá aí, muitos recursos para tentar medir o tempo. Assim entendemos que sugere como o tempo é inexorável, né? É irreversível, né? Você tem aí duas alternativas com a palavra irreversibilidade. Você tem a letra B e tem a letra D. Só que na D tem otimismo, tem desespero, não é bem por aí. O tempo é a fluidez, tudo flui. Então a letra B responde liquidez do tempo, né? É incrível, né? Impressionante. Tá aí, galera. Maravilha. Segundão, olha. Ó, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.